Sempre, nós nos surpreendemos quando nós andamos por ali. E aí nós encontramos o seu Haroldo Zeppelin, que é bisneto de um imigrante pomerano. Nós vamos fazer uma brincadeira, seu Haroldo. Eu vou fazer as perguntas para o senhor e o senhor vai responder no dialeto, o dialeto pomerano. O dialeto pomerano, existe o dialeto pomerano, o dialeto bayerisch, Hunsrück. Então, como nós falamos, a Alemanha só se unificou há 135 anos atrás e até essa data eram fragmentos culturais que formavam aquele território. E a Pomerânia era uma região que depois fez parte da Prússia e as pessoas daquela região vieram muitos aqui para a região e principalmente para Pomerode, que herdou o nome. Uma pergunta para o senhor Haroldo responder em pomerano. Seu Haroldo, o que o senhor faz e o que o senhor estudou e aonde o senhor mora ali em Pomerode e Blumenau? Ich erlebe bis der bis der 4. Klasse in der Schule von José Bonifácio in Pomerode. Ich arbeite 10 Jahre bei der Porzellan Schmidt in der Malerei. Im 61 als 71 und dann heb ik de opgehouden. Dan ben ik bis das Salto naar Kompanierkasten. Da heb ik dann wieder angefangen zu arbeiten im 71 und da habe ich eine Arbeit bis 2006. Aber im Lauf der Zeit, da habe ich dann noch lehrt und habe viel noch Aufnahmen voor rare Medaillen, Bedienung und so hat man sich dann durchgedreht und für mich war das dann ein großer Vorteil, bis dahin kommen, wo ich bin. Man hat viel tauliert, Respekt, Ehrlichkeit und alles, was von der Familie Kaste war, da habe ich Intritt hebben und kriegt das auch mitmachen. Und so haben wir uns dabei gesehen, immer sehr gut zu verstehen und deswegen wird das ein großer Vorteil für da Intreten in der Firma. Muito interessante porque nós percebemos uma similaridade. Existem algumas palavras do o alemão formal, né, o Altdeutsch, E também nós percebemos isso nos demais dialetos. Então, hoje na Alemanha, quando as pessoas continuam mantendo o dialeto, que é uma questão de honra, e eles fazem questão de passar isso para os seus filhos, para aprender o dialeto. O senhor tem facilidade de encontrar pessoas que falem pomerano com o senhor? Por favor, responda em pomerano. O senhor conversa bastante, o senhor tem muitos amigos lá na região ou aqui onde nós estamos? Ich hätte leider Platz sprechen von der Großeltern und von der Eltern Tus, wenn das sind das Stoppkeime, wenn da ihr Geburtstag war, dann sei ohne sich, sei aber nur der Blatträt und da haben wir das so mitgebracht, vertrieben. Und wenn sei Rät haben, wäre wieder top alle. Und so hat das Lied und heute habe ich eine Freundin in Pomerode. Dann mit ohne dann sagen sie so, na, da kommt wieder einer, da kann ich uns wieder unterholen. Nur will ich dann noch ein bisschen gepläuren, so wie es früher war. Und heute ist es ja anders, sagen sie dann. Aber wie verstehe das noch? Oh, depois eu vou perguntar para ele o que ele falou, eu não compreendi. Mas assim, na sua casa, quando o senhor era criança, todos falavam dialeto em casa? Nee, alle niet. Werk hebben het niet gekregen, daar hebben we dat niet mitgekregen, aber mit ohne dat ook zo, ze hadden nog niet groot interesse für das zu leren. Und ich weiß immer so, wenn man was leert hat, da ist keiner, wo ein das nehmen kann. Das kann man wegstecken und wenn man es brauchen darf, dann kriegst du wieder vorholen und kriegt mit den Freunden wieder sich unterholen. So als es früher war, wenn es top kam, da haben wir Platträt. Und heute ist noch viele Gegend, wo es dann in Pomerode, wenn ich dann da hinkomme,
Zelfs dan nog niet kreeg dan weer een beetje klapperen zoals dat vroeger was. Por favor, o senhor pode falar em português o que o senhor falou? Todos falavam em pomerano na sua casa? Nein. Não, todos não falavam. Às vezes, nós era dois irmãos que nós pegamos o prato assim, mesmo por interesse. E nós se dedicamos porque os avós, os pais, quando se juntavam, quando tinham um aniversário ou qualquer festinha, lá em casa ou na casa dos outros, quando eles se juntavam, não se disfarçavam. O que se honrava era a linguagem, o idioma que eles já traziam lá do outro lado e continuaram aqui. E aí a gente estava no meio, mostrou interesse e aí a gente sempre dizia, o que tu aprende hoje, jamais alguém te tira. Isso é verdade. E como é o nome do pioneiro da sua família e de onde ele veio? Ele veio de Preußen, da Alemanha Oriental. Preußen já era a Prússia, Sim. que no seu território tinha Pomerânia. Então, Sim. a Prússia foi um aglomerado de vários ducados, cidades-estados, grupos independentes que formaram o grande estado da Prússia, que ajudou a unificar a Alemanha em 1871. E a região da Pomerânia permaneceu lá nesse local com toda a sua cultura, seus hábitos e costumes. Então, quem veio lá da Prússia para Pomerode? Ludwig Heinrich Zeppelin. Em que ano? Em 1824. Eles desembarcaram, naquela época não era São Francisco, era Dona Francisca, que naquela época toda a região, como hoje a Joinville, essa região, pertencia a Dona Francisca. Yeah. E eles, para chegar a Blumenau, eles tinham que pegar outra barca, que demorou 2 dias para chegar até o Dr. Blumenau ali, na antiga prefeitura, ali na praça. E quando tinha ferramentas ali para entregar para os imigrantes. Mas eu acho então que não foi em 1824. Não, foi depois. Vamos falar certinho, vamos ver se a gente lembra. Tu tem algum parâmetro? Ou depois a gente vai colocar na legenda embaixo. Como era o nome dele mesmo? Ludwig Friedrich. Eu vou procurar. Porque Blumenau fundou a colônia em 1850? Sim. Ou será que ele nasceu em 1824? Tu não tens uma folha aqui? Não, mas deixa que eu falo só com ele. Tem... A gente vai conduzindo, fica interessante. Tá legal. E aí ele chegou ali na colônia, então ele foi um dos primeiros pioneiros que chegou de Joinville. Eu acho interessante a colônia Dona Francisca e Blumenau, eles tinham uma rixa. Então quando chegavam os imigrantes ali, Joinville fazia propaganda e tentava segurar esses imigrantes lá com eles. Eles não deixavam vir para Blumenau. Ele sempre dizia que naquela época era assim, se você quer ir para o vale, você tem que pegar essa fragata e fazer mais 2 dias de viagem para chegar a Blumenau. E quem ficava ali já era... Viu? Para quem ficava ali já era encaminhado ou para São Bento, Joinville, Jaraguá, aquela região que hoje ainda é forte na imigração. Sim. Mas ele e mais algumas famílias optaram, eles queriam ir para a região de Blumenau. Eles seguraram muitos imigrantes lá. Sim, e eles levaram 2 dias para chegar a Blumenau. Olha só, e pararam lá no galpão do imigrante de centro, Sim, né? isso. Eles pararam lá em Blumenau e aí eles foram divididos. Uns iam para Ibirama, Presidente Getúlio, para o Alto Vale, outros que eram os pomeranos, eles pretendiam, porque já tinha imigração da Polônia ali, da Pomerânia, que já estavam em Pomerode. Então eles fizeram questão de também migrar para Pomerode. Eles conduziam as pessoas assim porque o Hermann Blumenau ele
planejou a colônia como se fosse uma fábrica. Sim. Então ele queria criar indústrias de alimento. Ele estudava um economista lá, francês, e esse economista ele dizia que nas propriedades rurais podia fazer fábrica. Sim. Com excedente. Então, dessa forma houve a industrialização do estado de Santa Catarina, mas ele inteligentemente botou o pessoal dele fazer caminhos, que era o Emil Debrecht e outros, Sim. picadas, o Gottlieb Reif, e eles criaram caminhos que interligavam, e ao longo desses caminhos ele foi colocando as pessoas que surgiram as nucleares. Pomerode foi uma coisa mais ou menos criada para servir de pouso entre Blumenau, acho que Dona Francisca e São Bento e tal. Então, chegava no galpão do imigrante, como se o antepassado chegou, é médico, é isso, é aquilo, conforme a profissão, ele é o planejamento. E se fosse agricultor, ia fazer parte da produção da matéria-prima. Ele era construtor, ele trabalhava na construção e então eles se alojaram lá em Pomerode, onde eles receberam a terra, construiu ali, mas naquela época era muito difícil devido à falta de serraria e essas coisas. Então muitas coisas ali, rancho e essas coisas, era levantado à base de palmito encaixado, dois para lá e outro daqui para fechar. E naquela época eles ainda tinham um problema com os índios. Pomerode? Sim. Ah. E eles chamavam de invasores. E o bisavô, eles iam para a construção. Ele ajudou a construir aquela ferrovia que vai de Curitiba até que desce ali. Como é que é o nome ali embaixo? Até Moretes, aquela rodovia. Ele ainda ajudou a construir, ele trabalhou 3 anos, que ele trabalhou para lá, e isso está registrado no livro, lá num seminário lá em Curitiba. E ele chegou a fazer casas com técnica em Cheimel? A casa dele ele fez ali. Em Cheimel? Essa que eu disse que depois foi derrubada ali, quando foi erguida ali a empresa Bosch ali. Então naquela época não era, hoje é considerado como crime, não pode desmontar uma casa dessa, e a dele foi desmontada. E depois quando tinha terminado o prazo dele naquela rodovia lá que fazia Curitiba-Moretes, aí ele ficou um tempo para cá, e aí ele trabalhou quando eles começaram a construir o porto de Paranaguá. Aí por um tempo ainda ele trabalhava de carpinteiro lá no porto de Paranaguá, só que essa viagem era feita a pé, com o saco de ferramenta nas costas. Eles seguiam até Jaraguá, de Jaraguá a São Francisco, e muitos trechos eles fizeram a pé à beira-mar para chegar no destino. Aí ficava uns 3, 4 meses, ficava lá, e quando tinha arrumado um dinheirinho outra vez para investir aqui, aí voltava para visitar a família. Assim era a vida dele. E muitos pioneiros que têm um nome hoje na história regional ali, um exemplo, o Weg. O Weg foi trabalhar num comércio lá de Curitiba. E ele não gostou. Ele botou a trouxinha nas costas e veio a pé para casa. Sim. É o jeito. Muitos. Então a gente tem respeito a esses nomes. E é interessante que o seu pai era carpinteiro, porque o seu bisavô, porque as pessoas que chegavam com um saco de ferramentas naquela época e uma profissão, ele era rico aqui. Sim. Ele porque restava se não fosse trabalhar na terra. Como, não tem nada demais, mas o cara é diferenciado, e principalmente aqueles que vieram com saco de ferramentas de carpintaria, eles tinham cidades para construir aqui. Sim, eles tinham. E era a nova vida que eles começaram, né? Mas não tinha casa, ele tinha muito trabalho. Ele sempre dizia,
o vô depois contava, vamos dizer, quando a família estava unida, a gente nunca podia tocar no assunto que eles vieram, tinham que abandonar lá e vieram para cá. Então ele sempre dizia, ali nós tinha a propriedade, o que nós precisava, só que nós fomos forçados de abandonar. Nós tínhamos uma casa de 2 andares e aqui nós não tinha nem para comprar uma caixa de fósforo, nós tínhamos que começar do zero. O que será que houve que ele era obrigado a abandonar? Alguma guerra? Invasão ali, quando foi tomada aquela parte ali do... que eles moravam bem ali... Na Pomerânia ali, né? Ali por fora, o que depois, acho que a Polônia pegou isso ali. Isso é mais ou menos como agora na Ucrânia, né? A Rússia botando dente no que não é dele, né? E o seu, aquele que era o bisavô, eles eram 3 irmãos. E quando eles foram para ir embora ali da Alemanha, eles foram, como se diz, às pressas até o porto, e no porto os 3 se perderam. Cada um pegou um navio diferente, porque era muito tumultuado lá. Então o Ludwig, ele veio para o Brasil. E depois tinha outro irmão que foi para o Canadá. E outro pegou o navio que foi para os Estados Unidos. Então, de lá para frente, depois só de muitos anos para trás, quando naquela época surgia o Volksblatt, era um jornal que vinha uma vez por mês. Então eles escreviam ali se tem um descendente aquela família numa região onde passa o Volksblatt, para eles se identificar de quem eles são descendentes e aonde eles moram. Então, há muitos anos atrás, então passou a Folha, era lá na região do Alto Vale, e tinha um descendente que morava lá em cima. Então ele colocou, olha, tal, está batendo que nós pertencemos àquela raiz. E se tem alguém por aí que está interessado de vir para cá, nós temos um casamento no dia tal, aqui naquela região. Ele é bem recebido. Então, naquela época, as festas eram comemoradas em casa. Então, na sexta-feira, quando estavam preparando ali, organizando a festa, de repente parou um táxi com placa de Florianópolis. E perguntando, olha, nós encontramos aqui fulano tal, é nessa casa aqui que vai ser a comemoração de um casamento? Sim. E vocês estão bem recebidos. Aí o indivíduo que veio com a família de lá, ele disse assim, olha, não se perturbam, não perdem tempo, nós já conseguimos um alojamento em Rio do Sul, que tem um alojamento ali que nós podemos ficar sexta-feira à noite para dormir, e amanhã nós vamos retornar e fazer parte da festa. E depois da festa nós vamos ficar com o táxi que nós trouxe de Florianópolis. Nós vamos voltar para Florianópolis, pegar o avião de volta para nossas origens. E essa família era do Canadá, que era a raiz do seu Ludwig, do outro irmão. Que triste, né? Do outro. Que triste. A gente estava lá na Alemanha nos primos do pai dele. Aí nós entramos na sala assim, a foto do opa dele. Sim. O irmão dele foi para os Estados Unidos, o irmão do opa. A irmã do opa, que era a mãe desses primos ali, disse que ele era o irmão preferido dela, veio para o Brasil. E eles ficaram lá, né? Então isso separa. É a mesma coisa na casa dos meus pais, onde hoje mora o sobrinho. Tem a parede ali das fotos, casamento, bodas de prata, bodas de ouro, do avô, como ele sempre era, com aquele bigode branco, certinho, e
depois dos meus pais, dos irmãos, quando iam para a confirmação, é toda aquela coleção ali em seguida. E aí eu tinha uma tia, que era a irmã mais nova do meu pai, que toda a vida morava em Curitiba. E ela, geralmente, uma vez por ano, ela vinha visitar. Ela era bem ali, né? Ela vinha visitar o resto da família, assim. E quando ela vinha lá em casa, o primeiro caminho era olhar as fotos. Isso é tradição. Aí chegou lá nessa turma da Alemanha, da prima do Opa, eu tenho foto, ele sentado assim. É estranho a gente ver foto da gente lá, Sim. porque o Opa, o pai dele mandava, e aí tem todas aquelas fotos ali do Bisa, A primeira coisa é olhar aquilo. É uma tradição dessa cultura. É muito interessante. A gente, como se diz, o alemão é muito apegado. Muito apegado. E isso, como eu disse, quando eles estavam reunidos ali, geralmente na casa do avô ali, do meu avô, né? Quando eles estavam reunidos ali, nunca alguém devia, como se diz assim, perguntar ou do passado, de lá como eles vinham para cá. Isso pegava ele tanto, ele levantava da conversa, Ia chorar. se sentava lá fora. Ia chorar. E aí o pessoal diz, o pessoal lá não é duro, eles não choram e não sei o quê. O meu sogro chorava direto, assim. Cada um tem seu lado. Não, mas... Tem que ser o momento exato, né? E o seu Haroldo? A nossa conversa começou por conta do dialeto. Isso tem muito assunto. Mas para não prolongar, como é que o senhor se despede desse povo que vai ouvir o senhor em pomerano? E depois pode ser em português. Voor dat afsnijden hier, wat we ons onderholen hebben, dan wil ik nog zeggen, omdat jij, talvez, vielleicht bitte anderes Mal, wer het opkomen, dan kijk weer etwas reden. Bit bald. Em português? Na oportunidade que nós tivemos aqui na conversa para pegar o nosso dialeto, eu me estou despedindo aqui da nossa conversa. Até mais. Vielen Dank. Vielen Dank für die Aufnahme. Até a próxima. Bis zum nächsten Mal.